Olá, eu sou o professor Marcelo Jarques Uncac, da disciplina de oftalmologia, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, e hoje a gente vai abordar o tema de retinopatia hipertensiva e aterosclerose. Bem, falando um pouquinho da fisiopatogenia da hipertensão arterial sistêmica, né? A resposta inicial dos vasos da retina, né, à hipertensão arterial é o estreitamento arteriolar, né? E existe uma perda da relação, vamos dizer, padrão tradicional de calibre entre a artéria e as veias da retina, que é de 2/3 de tamanho das veias que as artérias normalmente possuem, né? Então, a gente observa o estreitamento arteriolar generalizado e difuso em formas puras, mais rotineiramente só na hipertensão arterial em jovens, tá? Isso porque nos idosos ou adultos hipertensos de longa evolução, existe uma rigidez da parede arteriolar, uma esclerose involutiva ou reativa, que apresenta também o estreitamento arteriolar focal associado. Então, aqui é só para a gente ilustrar, né? Nessa seta azul está o nervo óptico, né? Aqui na seta vermelha a mácula, né? E nessa foto aqui do fundo de olho de fundoscopia, a seta verde indica que a parte de vascularização, as artérias e as vênulas, né, da retina, e aqui o seu padrão normal de cruzamento e de também relação de tamanho, tá? Obedecendo essa regra aqui dos 2/3. Tá? Então, isso aqui é uma imagem de um fundo de olho normal, com um nervo óptico até um pouco maior do que a média. Tá? Mas focando mais na parte vascular, né? Na fisiopatogenia, continuando, com o aumento da intensidade dos níveis tensionais, existe uma lesão capilar com formação de hemorragias retinianas que podem se apresentar em formato fusiforme, que a gente chama o sinal como hemorragias em chamas de vela. A lesão das arteríolas pré-capilares pode levar à formação de uma isquemia capilar, que vão se traduzir como exudatos moles, que são manchas brancas, alvas e de bordos pouco nítidos, tá? Que a gente vai chamar de exudatos moles ou manchas algodonosas. Tá? Então, aqui a gente tem uma foto de fundo de olho com essas hemorragias em chama de vela, como vocês podem ver aqui, e também a presença desses exudatos moles, algodonosos, que são essas manchas mais esbranquiçadas e com bordos pouco nítidos. Com a perpetuação dos altos níveis tensionais, você acaba provocando uma lesão capilar, o que permite haver um extravasamento do plasma, tá? Que vai apresentar um espessamento da retina, né? Vai se mostrar como um espessamento da retina. Existe uma reabsorção parcial desse extravasamento, né? Onde essa reabsorção envolve apenas a parte líquida, solúvel, e deixa um conteúdo lipídico e proteico sobre a retina, tá? E isso se demonstra para a gente como um outro sinal fundoscópico chamado exudatos duros, que são manchas brancas, menos brilhantes e de bordos mais nítidos do que os exudatos moles ou algodonosos. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo desses exudatos duros, que são manchas menos brancas e com bordos um pouco mais nítidos, e eles podem se confluir aqui ao redor da mácula, dessa região central. Né? Esses exudatos duros, exatamente quando eles têm essa disposição ao redor da fóvea, né, a gente pode chamar de estrela macular ou de circinada quando forem confluentes. Tá? E é um outro sinal de retinopatia hipertensiva. Né? Continuando com a fisiopatogenia, com a evolução para a fase de hipertensão arterial acelerada e alterações circulatórias do sistema nervoso central, a gente pode acabar tendo a instalação de um edema da papila do nervo óptico, tá? Que é considerado como o último estágio das alterações da retinopatia hipertensiva. Então, aqui a gente vê uma outra foto de uma retinopatia hipertensiva avançada, onde a gente vê os exudatos moles, né, as manchas algodonosas, as hemorragias em chamas de vela, tá? E aqui uma papila com edema, né, onde a gente tem uma elevação, que não é tão fácil de ver na foto, mas o apagamento, os bordos pouco nítidos do nervo óptico aqui são facilmente observados. Quando a gente fala de aterosclerose, né, falando um pouquinho da fisiopatogenia especificamente, né, ela se traduz, na verdade, por um espessamento da parede vascular arteriolar,
tá? Inicialmente, ele pode ser indicado por um alargamento do reflexo da parede arteriolar, a fundoscopia, mas que pode ser um pouco difícil de ser observada, desacompanhada de outros sinais, pois pode refletir apenas uma esclerose evolutiva senil normal, tá? Não relacionada a nenhuma doença específica. Posteriormente, vai ter uma progressiva constricção e pressionamento da arteríola sobre as veias nos locais do fundo de olho em que existe um cruzamento desses vasos. E aí surgem os sinais dos cruzamentos arteriovenosos, né, patológicos. Né, e eles podem ser classificados de acordo com a sua magnitude em cruzamentos arteriovenosos patológicos menos intensos, que são o sinal de Salus, ou mais intensos, que seria o sinal de Gunn. Tá? Então, aqui a gente tem uma representação, né, um gráfico mostrando o que seriam os cruzamentos normais, tá? No grau 1, onde a gente começa a ter um estreitamento aqui da parede arteriolar, né? No grau 2 aqui, você já começa a ver o que essa arteríola está fazendo sobre a vênula, né? Parece aqui que está sumindo uma parte dela, e aqui a gente vê uma intensificação desse cruzamento patológico, né? Um estreitamento arteriolar cada vez maior, e aqui no grau 4, onde são um estreitamento mais intenso, e esses cruzamentos também se mostram mais presentes. Então, aqui a gente tem representado um cruzamento arteriovenoso, né? O sinal de Salus. Aqui a gente vê como essa arteríola aqui comprime essa vênula, fazendo esse estreitamento aqui. E no sinal de Gunn, quando a gente tem um quadro mais intenso, mais proeminente desses cruzamentos, né? E também, obviamente, as arteríolas também têm uma constricção maior, né? Quando muito avançada, além dos sinais descritos, há uma hialinização de toda a parede arteriolar. Apesar de não haver fluxo sanguíneo residual, apesar de ter um fluxo sanguíneo residual, desculpem, a gente, ao fundo de olho, a oftalmoscopia, parece não observar qualquer presença de sangue no seu anterior, mas ainda assim há algum fluxo residual. E a gente vai classificar esses sinais como arteríolas em fios de cobre ou em fios de prata, tá? Então, aqui a gente vê uma ilustração com mais um exemplo. E existem várias classificações que já foram propostas, né, para tanto alterações da retinopatia hipertensiva quanto dessa esclerose arteriolar, né? Eu vou só demonstrar aqui citar uma aqui para vocês, que é a de Schei, de 1953, né? E a gente destaca aqui nas alterações hipertensivas, tanto quanto na esclerose arteriolar, uma classificação de 0 a 4, né? 0 seria sem alterações, grau 1 seria um estreitamento arteriolar, particularmente em ramos secundários. No grau 2, o estreitamento arteriolar mais pronunciado, associado a algumas irregularidades focais. O grau 3, quando a gente também tem a presença de hemorragias ou exudatos. E o grau 4, quando além disso tudo a gente tem um edema de papila. Tá? Quando a gente fala somente da esclerose arteriolar, né, o 0 seria também o normal. Grau 1, um aumento do reflexo luminoso arteriolar, com uma mínima compressão arteriovenosa. O grau 2, um marcante aumento do reflexo luminoso, e aí com maior compressão também arteríolo-venular, né? No grau 3, a gente já teria as arteríolas em fios de cobre, e no grau 4, as arteríolas em fios de prata. O fundo de olho hipertensivo, né? A gente pode ter, então, a retinopatia hipertensiva, a neuropatia óptica hipertensiva e a coroidopatia hipertensiva, tá? Então, aqui a gente vê mais uma imagem de retinopatia hipertensiva, com estreitamento, né, vascular, aqui, ó, alguns cruzamentos também patológicos, arteriovenosos, tá? Aqui a gente já vê, além desses cruzamentos arteriovenosos, a presença de várias manchas algodonosas. E nesse outro slide aqui a gente vê bastantes hemorragias, né, além de alguns exudatos duros. Aqui, de novo, mais exudatos duros, né? Aqui conformando aquela estrela macular, e também o início aqui também de edema de nervo óptico, né? Onde a gente vê um apagamento, um borramento aqui dos seus limites. Tá? Quando a gente fala de coroidopatia hipertensiva, né? Vale destacar a presença das estrias de Siegrist, que é uma necrose fibrinoide associada à hipertensão maligna. Então, são essas estrias aqui que a gente vê na coroide. Tá? E as manchas de Elschin, que são infartos coroidianos focais, né? Onde a gente tem alguns pontos pretos circundados por uma mancha amarelada esbranquiçada. Tá? Então, aqui a gente tem um outro slide
mostrando com maior destaque essas manchas de Elschning, tá? E as estrias aqui novamente nessa imagem inferior. Tá? Lembrando que as alterações da coroidopatia hipertensiva, elas podem ser tanto periféricas quanto centrais. Então, aqui a gente tem uma imagem, a gente consegue visualizar não só a parte central do fundo de olho, mas áreas mais periféricas da retina, e a gente vê a presença dessas estrias em todo o fundo de olho, tanto na parte central quanto na parte periférica. Tá? O edema do disco óptico, a neuropatia óptica hipertensiva, né, está relacionado ao aumento da pressão intracraniana, é bem similar à encefalopatia hipertensiva e pode ser secundária à retinopatia hipertensiva isquêmica. Tá? Então, aqui, durante uma crise hipertensiva, né, a gente tem essa neuropatia óptica hipertensiva com sinais bastante floridos, né? A gente tem um edema importante do disco óptico, a presença de várias hemorragias, né, e exudatos também, mas a gente pode ter também uma neuropatia óptica hipertensiva fora da crise, onde a gente às vezes não tem tantos sinais, tantas hemorragias, né? Mas a gente continua tendo o edema do disco associado às vezes a alguns exudatos e outros sinais vasculares de retinopatia hipertensiva, de neuropatia óptica hipertensiva. Né? Por que é importante a gente avaliar o fundo de olho, observar esses sinais, pensar na retinopatia hipertensiva, né? Mas a gente também tem que saber diferenciar de algumas outras doenças que vão entrar no diagnóstico diferencial por terem lesões semelhantes, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar de diferenciar uma provável retinopatia hipertensiva de uma retinopatia diabética, de algumas colagenoses, como lúpus eritematoso sistêmico, sarcoidose, entre outras, algumas discrasias sanguíneas, que também podem dar algumas hemorragias, alguns sinais semelhantes, né? E lembrar que entre as principais complicações oftalmológicas da retinopatia hipertensiva estão a obstrução da veia central da retina e a obstrução de ramo de veia central da retina. Então, aqui, fazendo um resumo, né, atentando para alguns pontos, né, a retinopatia hipertensiva, né, os pacientes podem ser portadores assintomáticos até desenvolverem complicações oculares importantes associadas a essa hipertensão arterial prolongada, né? Na hipertensão maligna, uma das alterações precoces é o edema do disco óptico, que pode estar acompanhado ou não de exudatos duros maculares, e é uma urgência médica que requer um tratamento imediato. Então, às vezes o paciente se apresenta no pronto-socorro e você tem a oportunidade de ver o fundo de olho dele e fazer esse diagnóstico, você sabe que tem que instituir um tratamento mais agressivo, tá? Existem diversas classificações de retinopatia hipertensiva, né? Eu mostrei para vocês aquela de Shy, que era mais simples, né? E só relembrando aqui alguns detalhes da classificação, né? O grau 0 seria a fundoscopia normal, o grau 1 você tem o estreitamento arteriolar discreto, no grau 2 o estreitamento arteriolar mais evidente, com algumas irregularidades focais, no grau 3 já tem a presença de hemorragias e ou exudatos, e no grau 4 você tem as alterações presentes no grau 3 associado ao edema do disco óptico, ao papiledema. Tá? Aqui só está mostrando mais alguns exudatos, tá? E, né, por que é importante a gente ver um fundo de olho, né, e observar se tem alterações sugestivas de hipertensão arterial sistêmica, né? Porque o fundo de olho vai ajudar o clínico, né, o cardiologista, a fazer o estagiamento da hipertensão arterial sistêmica desse paciente. A gente pode ter também uma sugestão, uma dica de se essas instalações, essas alterações são recentes, agudas ou tardias, né? Serve para avaliar a lesão em órgão-alvo, né? A gente consegue avaliar o nervo óptico diretamente através do exame fundoscópico e pode até servir para fazer diagnóstico num paciente que ainda não tem o diagnóstico de hipertensão arterial feito, né, definido, e ao fazer um exame oftalmológico de retina e ao proceder ao exame de fundo de olho, a fundoscopia, o oftalmologista ou o médico que estiver examinando pode perceber essas alterações ou essas lesões e sugerir uma investigação melhor para se fechar o diagnóstico de uma hipertensão arterial sistêmica ainda não diagnosticada. Então, aqui relembrando algumas imagens, né, da neuropatia óptica hipertensiva, né, com aquele edema do disco, essas hemorragias importantes, a retinopatia hipertensiva com os seus exudatos aqui também e um edema do disco, e a coroidopatia hipertensiva com aquelas manchas de Elschning,
aqui, né? E isso a gente é importante para diferenciar, porque algumas dessas lesões são de instalação agudas, outras são lesões que surgem cronicamente. Então, isso pode servir de base até para dizer, ó, esse paciente provavelmente já está submetido a essa hipertensão arterial por algum tempo, porque esse tipo de lesão que ele apresenta ao fundo de olho são lesões mais crônicas, não são lesões que sugerem uma doença aguda, como, por exemplo, na neuropatia óptica hipertensiva, onde a gente tem aquele edema de disco, aqueles hemorragias, exudatos, esse quadro bem florido. Então, aqui só fazendo um paralelo, né, entre a retinopatia hipertensiva e as possíveis complicações sistêmicas, né? Então, se o paciente não apresenta nenhum grau de retinopatia, ele não vai ter nenhum sinal, associações sistêmicas também nenhuma. Se ele tem uma retinopatia hipertensiva leve, isso ao fundo de olho vai mostrar a presença de um estreitamento arteriolar generalizado, cruzamentos arteriovenosos, vasos em fios de cobre ou alguma combinação destes sinais. E o que isso representa de risco sistêmico, né? Existe uma modesta associação com o risco de um acidente vascular cerebral subclínico, alguma doença coronariana, tá? Quando a gente já tem uma retinopatia hipertensiva moderada, a gente tem a presença de hemorragias retinianas, microaneurismas, exudatos duros e moles, ou a combinação desses sinais, e aí já existe um maior risco de associação para o desenvolvimento de um AVC ou complicações de doença cardiovascular, né? E quando a gente tem uma retinopatia acelerada, né, onde a gente tem os sinais da retinopatia moderada associados ao edema de papila, né, aí a gente tem uma forte associação com AVC com complicações, até mesmo com morte. Então, por isso é sempre importante estar bem atento a esses sinais oftalmológicos, né? Era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje, só relembrando que é muito importante depois vocês entrarem no IDUF e fazerem a avaliação do curso e das aulas para a gente ter sempre um feedback e tentar melhorar tudo.